Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ok. Fizeram um simulado, não, vocês? Luna fez. Só a Luna fez. Vocês têm que. Sim, 3 pessoas fizeram, né? Tudo bem. Oi, vocês. Comentando nada. Gostaram? Muitos acertos? Esse primeiro, antes da nossa aula iniciar com os conteúdos, esse primeiro momento aqui, eu gostaria de saber como era que estavam as notas de vocês. Se vocês acham que estão bem, matemática, como é que anda? A questão dos acertos. Tá todo mundo aqui acertando mais de 15 em matemática? Ou a média está entre 10 e 15? Danilo disse que a média dele está entre 10 e 15, né? Tem mais. Isso só em uma 13, isso só em matemática, viu, gente? Em português, não. Uma 13. Cecília. É Laili ou Lali? Tinha essa curiosidade. Eu ainda não fiz. Oi? Eu ainda não fiz. Sim, ainda não fez. Também temos 13 questões. Sim, gente, é importante que vocês façam, né? Porque o simulado é o espelho da prova. O conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo bem legal. Que, que todo ano, é, que todo ano, vou ter que sair daqui, não tem como mostrar. É que todo ano cai o IF, certo? Hum, que é a questão da probabilidade. Eu até deixei o caderno de provas ali do ano passado para mostrar a vocês, certo? Estão sempre revisando as aulas, a plataforma. Tudo bem. Eu só estou estranhando a questão das dúvidas. Que ninguém entrou em contato, então acredito assim, já não está surgindo dúvida. Porque a turma do ano passado tirava muita dúvida, certo? Aí, mas fique à vontade. Se tiver dúvida, pergunte logo. Tá, fiquei em dúvida na questão. Você já pergunta logo. Não vão ficar com dúvida, não. Então, o conteúdo de hoje é isso aqui, certo? Probabilidade. Como eu já falei anteriormente, é o conteúdo assim, é o conteúdo que eu vou dizer assim, ó, 90% de chance desse conteúdo vir na prova de vocês. Não vou dizer 100%, porque pode ser que não venha, né? Então vou deixar aí 90%.
de certeza esse conteúdo vai vir na prova de vocês. Então, o que é probabilidade? Né? Probabilidade é o tópico 8.3, diz assim, ó. Em um experimento aleatório de lançar um dado cúbico honesto para cima, teremos possíveis resultados indicados em suas faces, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chamamos esses casos de evento. Né? Temos o experimento aleatório, que é o que nós temos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é os números dos dados, e chamamos esses casos de eventos, né? Experimento aleatório de lançar um dado cúbico honesto. Esses números formam um espaço amostral, né, que nós temos aqui, e desse experimento, certo? Então, podemos resumir de maneira significativa os seguintes conceitos. Experimento aleatório, o que é? É quando se tem um experimento repetido algumas vezes e sobre as mesmas circunstâncias, eles apresentam resultados imprevisíveis. E o espaço amostral, que é representado pela letra S, é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Então, espaço amostral é todos os resultados possíveis. Então, o espaço amostral aí seriam 6, porque poderia cair o 1, poderia cair o 2, poderia cair 3, o 4, 5 ou 6. E o evento são todos os subconjuntos do espaço amostral. Por exemplo, né, a probabilidade de um evento ocorrer é indicado pela seguinte forma. A probabilidade de E é igual ao número de E sobre o número de S. O que diz isso aqui? A probabilidade é igual a o número de eventos sobre o número de espaço amostral, certo? Em que P é a probabilidade de ocorrência, N é o número de elementos do evento, NS é o número de elementos do espaço amostral. Como assim, professor? Vejamos aqui um exemplo resolvido. Em uma urna contém 9 bolas idênticas, porém com cores diferentes. Sendo elas das seguintes cores: 3 bolas azuis, 4 bolas vermelhas e 2 bolas amarelas. Se uma pessoa retirar ao acaso uma bola, a probabilidade da bola retirada ser vermelha é. Então, aqui, como exemplo resolvido, eu coloquei a solução aqui, certo? Sabemos que o espaço amostral é formado por todas as possibilidades. Se existem 9 bolas idênticas, esse é o número de possibilidades que vamos ter. O evento é o E, ou seja, é o número de casos que nos interessa. Nesse caso, como queremos que a bola seja vermelha, nós temos apenas 4 bolas, que são 4 bolas vermelhas. Então, ficaria 4 sobre 9. Portanto, a alternativa correta, letra A. Em outras palavras, mais simples, certo? A probabilidade é o que eu quero, aqui em cima, quero, sobre o que eu tenho. O que é que eu quero? Eu quero que uma bola seja vermelha. Quantas bolas vermelhas eu tenho? 4. E eu tenho quantas bolas? 9. Alternativa correta, letra A. Funciona sempre, professor? Sim. Sim. Exercícios propostos. 2011, do Proitec, certo? Em uma turma, existe 40 alunos e 5 deles já sofreram algum tipo de violência na escola. A probabilidade de um aluno dessa turma, escolhido ao acaso, ter sofrido violência na escola é probabilidade
é o que eu quero sobre o que eu tenho. O que é que eu quero? Eu quero descobrir a probabilidade daqueles que já sofreram. Quantos sofreram? 5, 5. De quantos que tem, né? Que eu tenho? De 40. Probabilidade vai ser igual a dividir aqui por 5 e também dividir aqui por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 40 dividido por 5 dá 8. Aqui você pode fazer direto, ou você pode só pegar 1 e dividir por 8. Se você já souber que aqui dá 0,125, você já faz direto. Se não, você vem aqui, ó, 8 não dá. Coloca um 0, 0. Né? Aí coloca a vírgula aqui. 0, vírgula. Vou colocar o 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Como é resto, vou botar um 0 aqui. Certo? Ou então 2. 2 vezes 8, 16. Resto o quê? 4. Novamente, vou botar um 0 aqui. Colocar o 5. 5 vezes 8, 40. Resto 0. Então, a alternativa correta, letra D. Sempre funciona, professor? Sempre funciona. Vamos aqui. Quanto mais eu desço, mais vai chegando mais próximo dos anos. Certo? Proitec 2015. Deixa eu só ver se não chegou mais alguém, que é para tá perdendo a aula. Pronto. Parou de apresentar. Voltou. 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 Na investigação de um caso de lixamento em via pública, 15 pessoas foram levadas a júri popular. Desse total, 4 foram consideradas inocentes. E as demais foram julgadas culpadas. Após o julgamento, ao ser selecionado uma dessas 15 pessoas ao acaso, a probabilidade dessa pessoa ter sido considerada culpada é... Olha, eu tinha 15. Eu sei que 4 foram considerados o quê? Inocentes. Então, 15 menos 4 é igual a 11. Esse total aqui são os culpados, certo? Então, probabilidade vai ser igual a quanto? O que eu quero, o que que eu quero? Eu quero que seja um culpado, certo? Sobre o que eu tenho. Eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 15, então 11 sobre 15. Letra D. Certo? Perceba que não é difícil. Não é uma coisa de outro mundo que vocês não consigam fazer, certo? Mas precisa de uma prática, precisa de uma atenção, porque ela pode vir cobrando aqui de outras maneiras, tipo, ó, a questão 10 para a questão 11, ele já mudou a metodologia. Na questão 10, a conta praticamente já estava armada. Nessa daqui, você tem que fazer uma subtração para identificar os números de culpados, certo? Que ele vai mudando o estilo que ele vai cobrando, certo? Ó, qual foi a diferença da 11 para 10? A 10 já deu pronto, só pegar o 5 e dividir por 40. A 11 não, a 11 eu tinha que ter isso aqui, né? Por quê? Porque se eu pegasse o 4 e já botar, só tinha a resposta. 4 sobre 15. Mas 4 sobre 15 é a probabilidade de tirar um inocente. Certo? E não um culpado. Então, para responder essa questão aqui, você tem que saber disso aqui. Certo? Ok? Questão 12. 2016. Para trabalhar nos seminários da primeira semana dos direitos humanos, um professor de filosofia do UFRN selecionou 10 tópicos, sendo 4 difíceis. Ele selecionou 10 tópicos. 4 difíceis, 5 médios, certo? Aqui, ó, 5 médios. E uma fácil. Ok, tranquilo.
A turma foi dividida em 8 grupos e os 10 tópicos foram colocados em uma urna. Realizando um sorteio aleatório para a obtenção do tópico, a probabilidade do primeiro grupo retirar da urna o tópico difícil é probabilidade é igual. Quantos tópicos são os difíceis? Está aqui, ó. 4. Então, 4 está aqui em cima. 4 sobre quanto? Sobre 10. Por que 10? Porque é o total de tópicos que eu quero sobre o que eu tenho. Eu tenho 10 tópicos, certo? Probabilidade vai ser igual, ó, posso simplificar aqui por 2 e também por 2 aqui embaixo. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, 2 quintos é a nossa resposta. O que que teve diferente aqui, professor? Ó, ele colocou essa informação. O aluno poderia ficar perdido aqui. Ficar, esse 8 grupos, ele botou para quê? Certo? Só para confundir mesmo, só para ficar você. Porque não altera aqui a ordem. Certo? Ó, do primeiro grupo. Quem for o primeiro grupo, a probabilidade de retirar é a mesma. Certo? Agora, se ele fala do segundo grupo, retirar isso, certo? Mas ele fala o primeiro grupo. O primeiro grupo sempre vai ser 2 quintos. O segundo grupo, não. Certo? Proitec 2019. Colocando todas as letras da expressão fake news em uma urna, a probabilidade de, em uma única retirada, obtermos uma vogal é de aproximadamente bi. Será que eu vou pedir que vocês façam, certo? Colocar a resposta aqui no chat, por favor.
Mais alguém? Todos encontraram a letra B. Então aqui, como ele tem uma vogal, vai só fazer uma coisa aqui nessa questão. Você vai contar, né? Quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu tenho oito. Agora você vai contar quantas vogais tem, né? A, E e E. Então eu tenho três. Três vogais. É isso? P vai ser igual. Dividir aqui 3 por 8. 0, vírgula, e bota um zero. A 3, né? Porque se eu botasse o 4 dá 32, 3 vezes 8 dá 24, né? Fecha o 6, 0. Ele pede aproximadamente, né? Ainda tinha esse detalhe. Aproximadamente. Aí então seria B mesmo. Por que eu ia fazer isso? Porque quando eu botasse o 3 aqui, aí não tem 3 aqui. Certo? Então isso é um dos métodos. 0,38. Um dos métodos para vocês eliminarem. Tá? Vocês só iam atrás desse segundo número aqui. Se, por exemplo, aqui tiver 0,38, aí aqui tivesse 0,30, um exemplo. Certo? Isso aí atrás do segundo. Tranquilo. Próxima questão, IFRN. Alvinha caiu aqui no IFRN de 2021. Vou diminuir aqui para ver se a gente pega a questão completa aqui. Pega, não pega. Não sei que faça assim, né? Não dá para ver, não. Assim mesmo. A tabela mostra o resultado de uma pesquisa de opinião, né? Que esse aqui é referente ao 2021, com 35 estudantes sobre qual é o problema mais grave. Dentre os destacados no relatório de violência e invasões nas terras indígenas, abordado no texto. Como ele falou, tem 30, a pesquisa foi com 35 estudantes. Né? Então, tá aqui ele quer saber, escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que a pessoa tenha opinado por desmatamento é. Então, foram 3 meninas e 8 meninos. Então, aqui eu somo, certo? 3 mais 8 é 11. Sobre o quê? Sobre 35. Então, a probabilidade era igual a 11 sobre 35. Alternativa correta, letra A. Cuidado, né? Cuidado, você pode só botar o olho aqui no 3, aí tem aqui, aí, 3 sobre 35. Olha aqui, tá aqui na B, né? Você poderia ter botado aqui 8 sobre 35, né? Já que tem aqui o 8 também. Vamos ver se tem 8 sobre 35 aqui. Tem não. Então, a pegadinha não estava nesse, a pegadinha estava nesse primeiro. A pessoa olhar aqui, já botar. Mas só seria 3 sobre. Aliás, não ia ser nem 3 sobre 35, o correto era ser 3 sobre 15, se ele pedisse assim, o número de meninas, qual é a probabilidade de eu retirar uma menina que opinou, né? Era esse sobre total, né? Que é FRN de 2019. Isso é muito interessante. Diz assim, olha, a equipe pedagógica de uma escola estadual sorteou o tema da palestra de abertura do ano letivo, utilizando o lançamento aleatório de um dado honesto com 12 faces, numeradas de 1 até 12. Para isso, estabeleceram-se as seguintes condições. Se após o lançamento do dado, a face virada para cima for um número maior que 5, certo? O tema versará, né, ou falará sobre bullying na internet.
E se a face, ó, aqui temos um problema que a gente vai ter que trocar de cor, né? E se a face fosse voltada para cima e a face voltada para cima fosse um número menor ou igual a 5, o tema versará sobre o meio ambiente. Aí vem a pergunta, né? A pergunta diz assim, ó. Após o lançamento do dado, a probabilidade do tema sorteado ser sobre bullying na internet é: para ser bullying na internet, o número tem que ser maior que 5. Então, eu tenho o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Por quê? Porque as faces são numeradas de 1 até 12, certo? Então, a probabilidade será, né, o que eu quero sobre o que eu tenho. Eu tenho um dado de 12 faces. 12 lá embaixo. E eu quero que seja sobre bullying na internet. Então, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7. Letra A. Certo? O que que o aluno poderia se embananar aqui? Ah, o número de linhas é muito grande. Aí o aluno vai despreparado, chega lá na hora da prova, não rabisca. Porque assim, matemática você tem que rabiscar, certo? Tem que anotar as informações de maneira correta, certo? Então não tem erro. Vocês vão estar lá, provavelmente, com a caneta azul, uma caneta preta, certo? Então você vai gritando, grifando. É uma questão como essa, você marca a primeira informação de azul, a segunda de preto, ou vice-versa. A primeira informação de preto, depois a informação de azul, certo? Para você não ficar perdido e não ficar lendo sempre a mesma coisa, certo? Você olha só para as informações. Então, essa questão caiu no IFRN 2019, certo? IFRN 2019, do ano de 2019. Essa outra questãozinha aqui para vocês, de 2017. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental e Amazônia, o IPAM, em 2016, gestão foi em 2017, o ranking dos 10 municípios que lideram o desmatamento na Amazônia permanece praticamente inalterado dos últimos anos. A tabela mostra a quantidade de municípios envolvidos no levantamento distribuídos em 4 estados do Brasil. Então, aqui eu tenho o Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, certo? O número de municípios do Pará são 5, Amazonas são 2, Mato Grosso 2, Rondônia 1. No geral, dá 10. Aí ele diz assim, ó, escolhendo-se aleatoriamente um município desse ranking, a probabilidade dele ser o estado do Mato Grosso é. Então, para ser do Mato Grosso, né, como ele quer saber a probabilidade do estado ser um município, né, escolhendo um município, entre 10 eu tenho a probabilidade de 2 sobre 10. Perceba que nas alternativas aqui, ó, está em porcentagem, certo? Aqui está em porcentagem. Tem porcentagem, aqui também tem porcentagem. Então, basta que multiplica aqui por 10, aqui também por 10. Por que aqui vai ser 2 vezes 10? Vai ser 20, e 10 vezes 10 vai ser 100. 20 sobre 100 é 20%, alternativa correta, letra C. Então, o que, que a gente pode perceber até agora, certo? O que, que a gente pode perceber aqui até agora? Eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui. Nessa primeira questão, o valor estava em decimal, certo? Nessa segunda aqui, estava em fração. Por que está em decimal? As alternativas. E aqui, ó, as alternativas estão em fração. Ah, você vinha só decimal e fração, decimal e fração, ó, fração, decimal, fração, decimal, fração, decimal. Só que aí, novamente, fração decimal, fração. Só que aqui, ó,
A questão também pode vir pedindo isso. Aí, é só multiplicar por 10? Não, certo? Vamos dizer que você encontrou aqui uma resposta assim, ó. Vamos dizer que você encontrou a resposta assim, ó. 8 sobre 10. Certo? Aqui eu posso multiplicar por 10 e aqui por 10. Mas vamos dizer que você encontrou 1 sobre 5. Você vai ter que fazer as manipulações. 1 sobre 5, não. Vou botar aqui 1 sobre 3. Certo? 1 sobre 3. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Pegar o 1, dividir por 3, certo? Então, 0 aqui, 1 vírgula aqui, 1, 0. Dá 3. Não ficou legal aqui, não. Vou botar um 4, porque ia dar 3, 3, 3, 3. Dá um 4 aqui. Um 10 aqui, o 0 e 1 aqui. Então, 2, 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8, resto 2. 5, né? Porque vai dar 0,25. Aí basta que você pega o 0,25 e multiplique por 100, que dá o quê? Que dá 25%. Ah, professor, eu entendi. Mas se eu quisesse, estou aqui, vou multiplicar essa de cima e essa de baixo. Por quanto? Por quanto? Ah, se eu multiplicar isso aqui por 25 e multiplicar aqui por 25, eu tenho 25 vezes 1 dá 25 e 4 vezes 25 dá 100. E isso dá 25%. Eu poderia? Poderia, sem nenhum problema, certo? Você pode fazer. Só estou apenas mostrando os dois casos possíveis. E ainda tem o que ele pode lá dizer aproximadamente e fazer que nem esse aqui, 1 sobre 3, certo? Aí vai ser 10 dividido por 3, vírgula, né? Aí 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Aí eu boto um 0, aí um 3 de novo. Aí vai ficar 0,333. Aí não. O que você faz aqui? Você pega os dois primeiro, 0,33. Por quê? Porque é aproximadamente, certo? Como é aproximadamente, você coloca 33%, certo? Pode ser que venha assim também, certo? Pedindo aproximadamente. E essa daqui foi que caiu em 2023, né? No ano 2023. Eu vou pedir que vocês façam ela também, tá bom? Por favor.
Então, todos já botaram a alternativa A, vamos só conferi-la, certo? Ele diz, de acordo com o texto 1, a cúpula da Amazônia receberá os presidentes dos seguintes países, né? Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Após a abertura do evento, foi realizado um sorteio, retirando um nome dentre esses países. A probabilidade do nome retirado aleatoriamente ser um país cujo nome se inicia com a letra B foi de probabilidade. Quantos países eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 países. Quantos se iniciam com a letra B? Com a letra B. Brasil, 1. Bolívia, 2. 2. Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, não. Então, não tem 2 sobre 8. Posso dividir aqui por 2. Dividir aqui também por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Alternativa correta, letra A. Muito bem. Proitec 2011. No lixo reciclado da residência, foram coletadas garrafas PET, de mesmo formato e tamanho, diferenciadas apenas pela cor, sendo 6 transparentes e 10 verdes. Ele fala da quantidade, não. Tirando ao caso uma garrafa de dentro do saco que as contém, a probabilidade de ela ser transparente é. Então, eu tenho 6 garrafas transparentes sobre o total, né? 10 mais 6, 16. Quantas garrafas eu tenho no total? 10 mais 6, 16. Probabilidade é igual a 6 sobre 16. Vou dividir aqui por 2. Dividir aqui por 2. Vai ser 3 sobre 8. Então, vamos fazer aqui 3 sobre 8. 3 dividido para 8. Então, 0 aqui, 0,1 aqui. Vou multiplicar por 3. Porque por 4 dá 32 passa. 3 vezes 8 dá 24. Já não precisa fazer, né? Dá 6. Não tem, ó. Né? Só tenho 3 aqui. Letra D. Certo? Entenderam? Vocês estão entendendo aqui, ó. Como é 0,33, a única que inicia com 0,33 é a alternativa D. Certo? Tranquilo? Vou botar um 7 aqui e é só aumentar minhas contas. Proitec 2022. Escolhendo se ao acaso um dos itens da tabela para que ela seja reduzida para o próximo ano, a probabilidade de esse item ser alimentação ou moradia é. Então, eu quero ou alimentação ou moradia. Ou seja, basta que eu some. Então, eu vou ter 40%. A probabilidade que eu quero. Quantos por cento eu tenho? 100. Então, ou um ou outro. Então, vai ser 40. P vai ser igual a 4 sobre 10. P vai ser igual a 2 sobre 5. Ativa correta. Letra C. Certo? Entenderam aí? O conectivo. O conectivo ou soma. O conectivo e multiplica. Sabiam disso? Em probabilidade. Conectivo ou soma. E o conectivo e multiplica. Certo? Se ele tivesse dito assim, ó, eu quero alimentação e moradia. Aí você ia pegar a alimentação vezes moradia. Certo? Como ele disse, ou você vai juntar. Então, o que tem diferente nessas questões aí? Que vocês viram? Já resolveram 9 questões hoje, né? A gente resolveu 9 questões. Uma aula de muitos exercícios. E não vamos parar por aqui, certo? O que a gente pode perceber nas questões aí?
que a probabilidade ela pode vir de diferentes maneiras. Por que ela fez de referência aí, agora nessas últimas questões? Colocou tabela, colocou, né, as tabelinhas lá. Então, a análise de tabelas e gráficos lá da aula anterior estão funcionando para probabilidade. Não é isso? E a probabilidade pode vir em porcentagem, pode vir em forma de fração, pode vir de decimal, certo? Na maioria das frações, ela vem de formas que você precisa transformar ela numa fração irredutível. Ela vem ali a fração pronta e você precisa transformar essa fração numa fração irredutível, certo? Então, tudo isso vocês têm que tomar cuidado. Na hora de dividir, na hora de vocês olhar onde você deve multiplicar, por qual número. Ah, professor, como é que eu vou saber que eu vou multiplicar por 20? Como é que eu vou saber que eu vou multiplicar por 10? Quando é que eu vou saber que eu vou multiplicar por 25? Certo? A dica se as alternativas estão na porcentagem, o número de baixo, o denominador, certo? Ele tem que ser 100. Então, você tem que pensar num número que multiplicado pelo número de baixo, certo? Vou usar até essa linguagem aqui menos formal. Pelo número de baixo, ele dê um resultado 100. Dê como resultado o número 100, certo? Por quê? Porcentagem, já está dizendo, é o número de cima sobre 100, que é o número de baixo. Então, por cento, o número de cima está por cima, por cento, certo? Ok? Então, o de baixo tem que dar 100 e o de cima não importa. Você vai descobrir a porcentagem. Importa sim para saber qual é o número, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se não tiver, a gente vai para essa daqui. Bem, essa daqui foi a questãozinha que caiu o ano passado, certo? Isso aqui foi a provinha. Vamos procurar aqui uma questão de probabilidade nela. Isso aqui foi do ano 2025. Vou procurar aqui a questão de probabilidade nela. O evento da COP30, 40 mil visitantes, os quais pelo menos 7 mil são integrantes da ONU, de delegações de países membros. Considerando, aqui ó, palavrinha que a gente estava procurando, né? Probabilidade. O que a gente tem que procurar aqui, né? Procura uma probabilidade ou ao escolher, certo? Aqui tem os dois, ó. Ao escolher, certo? São indícios. Se não viesse aqui probabilidade, por exemplo, não viesse probabilidade aqui, aí ao escolher dava indício que era de probabilidade, certo? Quando você vai passando o olho por cima. Porque assim, tem mais isso, certo, pessoal? Quando você vê a questão, você vai passando o olho em cima procurando o conteúdo daquela questão, certo? Cheguei aqui na questão 26, na questão 23, passei a olhar e vi o nome probabilidade. Então, essa questão de probabilidade. Vixe, eu me dou muito bem em probabilidade, então vou responder logo essa questão de probabilidade. Por quê? Geralmente as questões de probabilidade são uma questão pequena, né? São questões pequenas, que você não precisa estar trabalhando com um número muito grande, no instante você faz, no instante você marca a alternativa correta, certo? Então, na questão 23, vamos ler aqui, eles considerando o efeito de cálculo, né? 40 mil visitantes, por efeito de cálculo, 40 mil visitantes, dos quais 7 mil são integrantes da ONU e de delegações de países membros, a probabilidade de que, ao escolher um visitante ao acaso, e ele pertença ao grupo de integrantes da ONU e de delegações de países membros, Então, ó, eu tenho que 7 mil são integrantes da ONU e de delegações, países membros, certo? O que eu quero aqui, ó? Pessoal, aqui a questão, eu não queria que você fizesse 7 mil dividido por 40 mil, certo? Eu queria que você fizesse isso.
Aqui a questão era só assim, a probabilidade igual a 7 sobre 40. Só isso, professor, só. Ó, todas as questões estão em porcentagem. Então, esse número de baixo aqui tem que terminar no 100, né? Então, perceba que eu ia ter que fazer várias multiplicações aqui, certo? Então, eu preferi nessa questão aqui, né? Eu vou ter 7 dividido para 40. Então, 70, 0 e 1 vírgula. Se eu botar um 2, dá 80. Então, dá 1. Opa! Então, já não pode ser a letra D. Por quê? Porque vai ter que iniciar com o número 1. Não pode ser a letra D. É importante que você faça isso. Né? Por que que é importante, professor? Quando você vai encontrando, já vai cancelando. Porque quando eu risco aquela alternativa D, eu sei que a resposta não está ali. Em algum momento eu posso dar a doida aí, eu querer marcar, certo? Quando eu risco, eu elimino. Tá? Não é essa. Aqui dá 40, né? Resta 30. 30 é menor, botar outro zero. Aí aqui, se eu botar um 2, dá 80, pequeno, então eu vou botar um 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 4 dá 28. Resta o quê? 20. Ah, professor, então o segundo número é um 7. Então nem é a B, nem é a C. Já poderia marcar a letra A? Sim, poderia. Professor, mas eu sou inseguro. Sou inseguro. Vou botar um zero aqui e vou procurar outro número. 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Resta o quê? 0. Ah, professor, eu encontrei que isso daqui, que essa probabilidade aqui, é 0,175. O que que eu tenho que fazer, professor, para fazer isso aqui, para transformar em porcentagem? Basta que você multiplique por 100, né? Você vai pegar o 0,175 e multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, essa vírgula vai dar duas casas. Então, vai ficar 17,5%. Alternativa correta, letra A. Então, a questão que não é difícil, é uma questão que você resolve rápido, certo? É uma questão que muita gente não consegue fazer, essa é a realidade, por não dominar a divisão, tá bom? Enquanto tá ali o número 4 dividido por 6, aquele número pequenininho, beleza. Mas quando vai para isso aí, certo? Aí é um Deus nos acuda, certo? A verdade é essa, a verdade tem que ser dita, tem que ser falada. Muitos alunos ainda não sabem, ainda não dominam, certo? A divisão, certo? E se algum de vocês que está aqui assistindo a aula, que vai assistir, né, não domina a propriedade da divisão, certo? Então, eu aconselho a vocês a se prepararem. Por quê? Porque é quase certeza de vir uma questão de probabilidade na prova de vocês desse ano. E nela vocês vão precisar, mais do que nunca, de divisão, certo? Quando fala em probabilidade, certo? Também fala em porcentagem. Porcentagem também é uma divisão, certo? Vamos ver se a gente encontrou outra questão dessa daqui. Essa daqui, vocês acharam difícil, assim? Tipo, quando se vocês estivessem fazendo essa prova, se deparassem com essa questão 23, que era que vocês iriam pensar, né, a princípio, assim? Vixe, essa questão é difícil, vou deixar ela para o final. Porque o que os alunos fazem, né, é olhar para as alternativas. Isso tem 17,5, tem 12,5, tem um 10% e um 20%. Essa questão é difícil, as questões com vírgula, geralmente é complicado. Então, eu vou pular. Quero que vocês fariam. Vocês não iam pular, né? Vocês iriam lá fazer essa questão, certo? Assim como as outras, certo? Sempre.
eu aconselho assim, as questões de probabilidade são as questões que eu considero melhores de serem feitas na prova do IF, certo? A questão rápida, a questão garantida de acerto. Então, cheguei no dia da prova, fui direto para a questão lá, procurar se tinha uma questão de probabilidade. Pronto, beleza. Encontrei e fiz. Já aumenta o meu ego, né? Porque, ó, não tem coisa mais ruim do que você começar, eu digo por experiência própria, não tem algo mais ruim do que você resolver a primeira questão e você já não acertar a primeira questão, já enganchar em alguma coisa aqui, se enganchar em uma coisa lá, certo? É uma coisa que me tira do sério, tá certo? Então, nada melhor do que já começar, né, acertando a questão, né, que já vai levantar a moral da pessoa, a pessoa ir desenvolvendo, certo? Vamos ver se a gente encontra outra, porque às vezes cai mais de uma. Propulsão, ML. Então, não gosto do meu olho. Aqui é de porcentagem. Aqui é de porcentagem, a gente já fez essa, né? Aqui é de geometria, conteúdo da próxima aula. Também é de geometria. Aqui é de média aritmética. Aqui é de expressões algébricas. Regra 3. Formulada. Aqui também é de geometria. Aqui também é de geometria. É de geometria. Então, nessa prova em si, só caiu uma. Mas, se eu não me engano, já teve provas que caiu duas questões de probabilidade, certo? Antes de eu mostrar outra coisa para vocês, eu queria saber das dúvidas de vocês. Tá faltando, assim, o que eu vejo nas aulas aqui no online que me preocupa, certo? É que vocês não tiram dúvidas. Vocês fazem as questões, perfeito, bota aqui, acerta as questões e tudo, mas vocês não tiram dúvida. Porque realmente não tem dúvida, sim, que eu fico preocupado, não, fiquei com a dúvida, não quis perguntar. E matemática geralmente gera muita dúvida, certo? E aí? Eu não tiro porque a maioria desses assuntos que a gente tá vendo aqui eu já vi antes, então eu já tenho uma base assim mais. Só por isso Você mesmo. fazia cursinho, era antes? Não, mas tipo, eu já vi na escola esses assuntos assim. Sim, entendi. Você é Eu sou de Marizal. sim, de um Arizal, entendi. Mas você já é do nono, não é isso? Já sou. Isso. Você tentou o ano passado, por experiência? Não, ano passado eu não tentei não, é a minha primeira vez fazendo esse ano. Sim. Então faça os simulados, vá com calma, mantenha calma, certo? Porque quando é a primeira vez, dá um nervosismo grande. Certo. Cecília, Danilo, O meu é Para mim é a super mesma tranquilo, situação. porque esse conteúdo mesmo que a gente está estudando hoje, a gente estudou ano sim. passado. A gente é Você de também dois faz o livros e nono. a gente é da mesma sala. Você e Luna da mesma sala? E a gente estuda na mesma escola. Sim, entendi. Lali ia falar, vai Yali. Você vai ter que É, dizer como é seu nome. é IALI mesmo. É E difícil. Ali. Isso. Eu chamando você Lali, ó, passando vergonha.
Enfim, assim, para mim a situação é a mesma. Eu já vi esses assuntos ano passado, um pouco esse ano, e eu não tenho muita dúvida, não. Sabe, eu tô entendendo. Sim, pronto, que bom. Mas você é da escola das meninas também? Cecília e Luna? Não, eu sou de Apundi, Sim, sim, ele é Apundi. Mas qual escola é Apundi? do Celina. Sim, do Celina. Danilo. Danilo, não quer falar hoje, não? Tenho dúvida, não. Danilo, você é de Apundi, é? Certo, estuda mais Yali, agora você tem o nome. Não, certo, qual escola? Sim, mas Luísa. Luísa não entrou, mas saiu, né? Sim, lá do Gregório. Então, pessoal, vou deixar aqui novamente, certo? É claro, deixar mais claro ainda para vocês. Quando vocês estiverem estudando, que tiverem dúvida, sim, que for surgindo a dúvida, é interessante que vocês já mandem mensagem perguntando: sou isso aqui, certo? A gente já está no mês 6, estourando aí, tem 4 meses para frente, certo? Já já vem o recesso. E é tempo de vocês se dedicarem ainda mais, certo? Estudarem ainda mais. Não deixem para estudar só na hora da aula, né? Na segunda, na terça e na quarta, certo? Então, na próxima aula, nós veremos geometria, certo? Peço que vocês não faltem, porque na parte de geometria, geralmente é onde os alunos tiram mais dúvidas, é a parte que precisa de mais aprofundamento, certo? Na parte de geometria. E essa aula vai ficar gravada lá como probabilidade. A outra eu já coloquei lá, já tenho falado para vocês, ficou como a parte de estatística, lá onde tem a média aritmética simples ponderada. Bom? Então, por hoje é só. Espero que todos tenham uma ótima noite. Tchau.